Fala galera dos vídeos longos, hoje eu vim falar com vocês aqueles momentos da gente fazer as listas de melhores e piores leituras de 2024. Se você assistiu aqui, saíram já os 4 livros que eu menos gostei em 2024 e agora é o momento da gente falar sobre o top 10 melhores livros que eu li em 2024. Então, sem mais enrolações, eu vou começar esse vídeo pelo 10º lugar. Então, esse top 10 vai estar organizado do pior para o melhor. Então, se você quiser saber qual foi o melhor, qual foi os meus melhores livros, fica aqui até o final. Em 10º lugar, para quem assiste aqui já ao canal, sabe que eu não sou um leitor muito ávido de romances, né? E me surpreendi esse ano porque eu li bastante romance no meu desafio de ler livros fora da minha zona de conforto, né? Tem vários vídeos aqui, né, que eu fiz nessa série, né, lendo esse tipo de livro. E o 10º lugar dessa lista foi um romance. Na verdade, tem alguns romances nessa lista. Então eu tô surpreso. Acho que eu não posso mais falar que eu não leio romances, né? Talvez não seja o meu forte, mas eu leio e gosto também. Então, em 10º lugar, eu vou mostrar para vocês... Bati aqui. Eu vou falar com vocês sobre o livro A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Esse livro é um livro da editora Arqueiro, que foi um livro super hypado em 2023. As pessoas amaram esse livro e eu falei pra mim, esse ano, né, no começo do ano, eu falei, eu preciso ler esse livro para ver o que tantas pessoas gostaram desse livro. E aí eu fiz o desafio, lendo os livros favoritos, né? Esse aqui foi o livro favorito da Paty, eu acho. Eu pesquisei alguns amigos, criadores de conteúdo, que leram e gostaram esses livros que eu fiz esse desafio. E esse aqui acho que foi o favorito da Paty. Vão lá assistir os vídeos, tá aqui no canal. E eu adorei, foi um livro que eu dei 5 estrelas, gostei dessa história. Aqui a gente vai encontrar a história da Olive e do Adam, eu acho que é isso, já não me lembro mais o nome, eu li no começo do ano. Que a Olive, ela é uma estudante de pós-graduação, né, num laboratório, e ela acaba se envolvendo com o seu professor, e complicações vão surgir aqui. E eu gostei muito dessa história porque, além do romance óbvio que eles falam aqui, tem muita coisa de laboratório, então eu gostei um pouco dessa vibe. Tem também uma questão de um assunto delicado que eles tratam nesse livro, né, sobre abuso. Então tem um plot, né, assim, que a personagem principal ela acaba sofrendo durante o livro e a gente vai ver o que isso vai se desdobrar, né, com relação a essa história. Então eu achei bem maduro, achei bem legal a forma como a autora escreveu essa história. Gostei muito, ficou aqui em 10º lugar. Agora, em 9º lugar, mais um romance, agora um romance clássico, um romance que a gente pode dizer que foi um dos primeiros romances escritos, né? Então aqui a gente está falando de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro aqui, ele é o favorito do meu marido, se vocês acreditam. Ele ama essa história, tem vídeo aqui no canal que eu já fiz mostrando todos os livros da coleção de Orgulho e Preconceito dele. Então ele tem aqui acho que 10, 12, 13 livros, não me lembro de cabeça. Desse livro ele tem 10 edições desse livro diferentes. E eu peguei escolhi essa daqui, que foi a da capa que eu mais gosto, que é da Martin Claret. A tradução é muito boa também, bem gostosa de ler. A diagramação é boa, eu gostei, escolhi esse aqui para eu ler. E eu falei, eu precisava saber o que tanto ele gosta dessa história, e as pessoas em geral, né, amam Orgulho e Preconceito, e eu queria saber o que tanto as pessoas gostavam dessa história. Foi meu desafio. Aqui, li também no começo do ano. Descobri aqui, né, que Orgulho e Preconceito ela se tornou uma das primeiras histórias de amor já escritas e que ele sustenta um romance a história inteira de um enemies to lovers ali. Não tem um beijo nessa história. Eles não se beijam, eles não se pegam, não acontece nada nessa história e é só um romance mesmo. Então, eu gostei muito dessa história, de como ela sustentou tudo isso num livro que foi escrito em 1700, 1800. Vou deixar aqui, não achei, mas é isso, ficou em 9º lugar na minha lista. Agora, em 7º lugar, ficou A Casa no Mar Cerúleo. Eu amei esse livro esse ano, também foi um desafio que eu li os livros, né, que foram favoritos dos amigos. Esse aqui foi o favorito da Lau, e eu adorei esse livro, foi assim, um favorito meu também. Aqui a gente, pensando bem, eu li muitos favoritos dos amigos que se tornaram favoritos meus esse ano também, então
será que eu deveria continuar com esse quadro? Comenta aqui embaixo, também já deixa sua sugestão de quem, né, eu deveria ler, os favoritos. Eu procuro criadores que também leem mais ou menos os gêneros que eu gosto, ou também não, talvez não, né? Talvez eu me desafie, como eu me desafiei a ler romance lá, né? Então, comenta aqui embaixo quem você gostaria que eu lesse, né? Os favoritos dessa pessoa. Então, agora falando do Casa no Mar Cerúleo, aqui a gente tem uma história do Linus, que ele é um assistente social, ele trabalha para o governo, onde ele vai nos abrigos, nas instituições, nos orfanatos, para entender como está a situação lá, como as crianças estão sendo tratadas, né, e tudo mais, para saber se está em conformidade ou não com o que o governo espera. E ele vai ter um desafio de ir nessa casa, que é essa aqui da capa, né, que é a Casa no Mar Cerúleo, aonde nessa casa vivem criaturas mágicas, né? Então nesse universo tem o universo de criaturas mágicas aqui. E quando ele chega nessa casa, ele vai encontrar crianças que têm superpoderes. Então a gente vai ver aqui, não no sentido de X-Men, né? Não tem nada a ver com isso, mas crianças com dons especiais. Então a gente tem garotos, pessoas, crianças com dons. Então aqui já tem essa vibe de crianças, de histórias que tem ali um pouco do ponto de vista delas. O que essas crianças passaram para chegar nesse orfanato, e aí a gente sabe que vai ter uma história de amor aqui nesse livro também, completamente improvável, e eu achei tudo, amei. Esse é um livro de deixar o quentinho no coração mesmo, amei, e recomendo que vocês leiam também. Agora eu vou começar a falar para vocês livros que me deixaram no surto aqui. Então, em sexto lugar, eu tenho A Filha Perfeita, da Lucinda Berry. Esse livro aqui foi o livro da Editora Astral, que me tirou de uma ressaca literária. Esse livro eu li numa maratona. Também tem livros que eu li numa maratona, tem vários livros aqui que eu vou mostrar para vocês ainda. Se você quiser participar das próximas maratonas, me manda mensagem aqui. Eu li esse livro numa maratona de 12 horas, então ele tem 380 páginas, eu acho, eu li ele de uma vez. E aqui a gente vai contar a história de uma menina que é essa criancinha perfeita que vai ser abandonada num hospital com maus tratos, e a gente vai ter aqui 2 médicos que resolvem adotar essa criança, e aí coisas vão acontecer na família. Essa criança, ela vai se revelar ser muito mais do que só uma criança, ela vai virar a vida desse casal de cabeça para baixo, e a gente vai ter aqui uma história que vai te deixar, meu amigo, minha amiga, vai deixar você preso nessa história do começo ao fim, pensando se essa menina ela é só uma menina mal criada ou se ela é endiabrada, o que está acontecendo aqui. Esse é um livro de suspense, mas que você vai ficar pensando, será que não tem nada de terror nessa história? Me conta aqui se você achou isso também. Agora, eu vou roubar um pouquinho que em quinto lugar eu vou colocar 2 livros, porque é uma duologia que eu li. Vou contar para vocês também o que eu achei, que também foram favoritos meu desse ano, que eu tô falando de Ninguém Vai Te Ouvir Gritar e Ninguém Sai Vivo Daqui. Eu coloquei esses 2 aqui numa categoria só, como quinto lugar, porque eu li os 2 muito próximos ali. Eu li também esses livros também em maratona. Eu li esse aqui na maratona de outubro, de Halloween, e esse aqui eu li na maratona do mês de novembro, também maratonas de 12 horas, os 2, eu matei cada um desses livros em uma maratona. E aqui a gente vai ter uma história de jovens que estudam em um internato, numa escola para jovens, né, onde eles vão no começo do ano e ficam o ano inteiro lá. E coisas estranhas vão acontecer nessa escola. A escola, ela está no meio do nada, né, no meio do mar, numa ilha onde tem um castelo e onde tem aquela vibe Dark Academia, e coisas estranhas vão acontecer aqui. Esse livro, ele flerta um pouco com o terror, ele é um suspense que ele tem pitadas ali de terror durante a história. Então esse aqui é um livro também que eu acho que ele é um livro mais 16, então se você é jovenzinho, não recomendo que você leia esse aqui. Outros também dessa lista são para maiores de idade, então consulte a classificação indicativa para cada um desses livros que eu vou falar para vocês. Então aqui a gente vai ter esses jovens nessa escola e coisas vão acontecer, daqui dá para ver só pela capa, né, que tem coisas sobrenaturais que vão acontecer nessa história. Eu gostei muito dessa história porque além da gente ter aqui uma história de suspense / terror, a gente tem jovens que vão viver nessa história, que vão se conhecer, que vão se apaixonar, que vão ter coisas ali nessa história. Essa é uma história LGBT e eu amei ver um protagonismo LGBT que é fora das histórias de romance, drama, enfim, adorei essa duologia.
Agora, eu vou falar para vocês 2 livros que eu não tenho físicos aqui, mas que também estão aqui nesse ranking. Então, eu vou falar que em 4º lugar ficou Ex-Mulher, vou deixar a capa aqui. Esse foi um thriller também que eu li esse ano, que eu amei. E esse livro, ele me tirou de uma ressaca literária, onde em Ex-Mulher a gente vai conhecer a história de um marido, que ele tem ali uma ex-mulher, e ele já está casado com a sua mulher atual. E aí, a gente vai saber que no começo da história, o marido foi morto numa festa onde estavam as duas, a ex e a atual. E as duas têm motivos para terem matado esse marido. E a gente vai ficar, a gente volta pro passado para entender a relação desse marido com a ex-mulher e com a mulher atual. E a gente vai ver tudo que ele fez, que ele é um canalha, que aconteceram coisas, que as duas têm motivo ali para ter matado ele. E a gente vai ver essa história se desenrolando, até chegar no dia atual, onde ele morreu ali naquela festa. E quem matou, o que aconteceu nessa história. Então, eu super recomendo que vocês leiam esse livro da Editora Trama. Ele é bem rapidinho de ler, ele tem páginas em preto, tem o ponto de vista de cada uma das esposas, tem o ponto de vista de uma investigação que está rolando ali em paralelo também. Foi um favorito meu, super recomendo que vocês leiam. Se eu estiver falando os números errados, eu vou colocar aqui na tela que eu já me perdi no ranking, que como eu não tenho 10 livros para mostrar, tem esses aí que estão... Eu vou deixar as capas aqui, eu estou meio perdido ainda nos números, mas eu vou deixar o número aqui. Nesse lugar aqui, que eu acho que é o 4º lugar, eu vou deixar para vocês o livro Para Sempre Seu, Completamente Seu, Verdadeiramente Seu. Não me lembro o nome do livro agora, que vergonha, mas a capa vai estar aqui, porque eu li esse livro em inglês. O nome do livro em inglês é Yours Truly. Eu vou deixar a capa aqui também. Esse livro tem uma relação de orgulho, de conquista muito especial, porque foi o primeiro livro que eu consegui ler em inglês esse ano. Então, eu ouvi esse livro no audiolivro. E se você conhece inglês um pouquinho e quer tentar, super recomendo ler, ouvir esse audiolivro. Foi assim, muito fluido para mim, eu consegui ler e adorei. Aqui em Verdadeiramente Seu, em Yours Truly, a gente vai conhecer a história de 2 médicos que se encontram, se conhecem ali num plantão, num hospital, e eles vão ter um trelelê ali, a gente já sabe desde o começo do livro, um livro de romance, e o que me chamou muita atenção para essa história é que esse protagonista masculino, ele sofre de transtorno de ansiedade generalizada. E eu me identifiquei muito com essa história porque eu também vivo com isso, eu também luto com questões de ansiedade. Então, se você se reconhece também, vamos dar as mãos, vamos juntos, comenta aqui embaixo. Mas esse é um livro que ele não vai trazer a parte difícil da ansiedade, de dramas, de gatilhos. Ele vai mostrar como que esse médico lida com isso na vida dele, como que ele trabalha os traumas dele, como que ele superou isso, como ele vive um relacionamento com questões de ansiedade. Então traz muito pra gente que vive com isso, que busca formas de controlar isso no dia a dia, que a gente não tá sozinho, que tem pessoas que também passam por isso, que tem formas de lidar com isso, e vai mostrar as formas como ele vai lidar nesse livro. E eu adorei essa história, fake dating, com tudo isso que eu já falei, médicos. Então na minha cabeça eu tava assistindo um episódio de Grey's Anatomy, então amei, adorei, só leiam. Assim, vou voltar para os livros aqui. Em 3º lugar nesse ranking, eu vou falar para vocês de Violeta, da Isabel Allende. Esse livro aqui, a gente vai conhecer a Violeta, que é a nossa personagem principal, e ela vai contar a história da vida dela durante 100 anos que ela viveu. Então ela nasceu lá em 1920, durante a gripe espanhola, e a gente vai ver essa história se desenrolar até 2020, aonde teve a pandemia da Covid, e ela vai mostrar ali tudo o que aconteceu na vida dessa personagem, no contexto do mundo também, porque 100 anos passa muita coisa, o mundo muda em 100 anos, então a gente vai ver ali ela lidando com questões da gripe espanhola, na questão da imigração, bolsa de valores que quebrou, a Primeira e Segunda Guerra, a política, crises econômicas. Vai falar muito sobre a questão da América Latina em tudo isso, A Isabel Allende é uma escritora peruana, ela nasceu no Peru e ela passou a infância no Chile. Então ela traz muito essa questão da América Latina nos livros dela, Ela fala do Brasil aqui também. E a gente vai ver também questão de ditadura, então tem muita história aqui também. Mas o que me pegou aqui nessa história foi
ver o quanto ela evoluiu como pessoa, o quanto a gente muda com o passar dos anos. Eu comecei a me pensar, né, o Ricardo hoje com a idade que eu tenho e como era o Ricardo antes, o que o Ricardo já fez, quanto o Ricardo evoluiu, né? Acho que vale esse livro a gente ler também pela história, lógico, a história é maravilhosa, linda, mas a gente também fazer essa auto-reflexão de como a gente mudou no decorrer dos anos também e o que a gente leva para nossa vida, que é mais importante, que ela fala aqui. Agora sim, já falamos top 3, agora top 2 nesse ranking. Vou falar para vocês, ficou muito difícil escolher top 1, top 2 nesse canal, porque os dois livros para mim têm muita importância de motivos diferentes. O segundo lugar, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já falei sobre esse livro aqui nesse canal muitas vezes, tem muitos conteúdos que eu falei sobre esse livro, e eu tô falando de A Empregada. Esse livro aqui, ele foi o surto para mim esse ano, né? Eu li esse livro lá no começo do ano, que também foi um dos favoritos dos amigos, foi o do Joe, esse aqui. Eu li esse livro lá no começo do ano porque também em 2023 estava todo mundo falando desse livro e eu falei, preciso saber, o Joe foi um dos favoritos dele, eu falei, preciso saber o que eu tô perdendo aqui. Eu fui ler A Empregada, então, para saber o que estava rolando aqui. Então, se você não sabe do que fala a empregada conta a história da Millie, que ela vai trabalhar numa casa de uma família, que é teoricamente a família perfeita, e coisas estranhas vão acontecer nessa casa. Ela deixa um negócio ali, de repente quando ela volta o negócio não tá mais lá. Ela entrega um pão para a menina que ela tinha certeza que era pão com manteiga, quando a menina tá comendo é pão com manteiga de amendoim. E a menina tem alergia à manteiga a amendoim, né? Então ela vai começar a questionar a sanidade dela, a Millie, né, nessa história, e se realmente ela tá ficando doida. Ela vai ver essa família que teoricamente é perfeita, mas estão acontecendo coisas nessa casa, e aí no meio do livro tem um plot twist que vai te deixar maluco, então recomendo muito que você leia. Agora, o primeiríssimo lugar desse canal, se você não comentou aqui embaixo, me falando quais vocês acharam que era a minha lista, me dando sugestões aqui da lista de vocês também, para um minutinho aqui, só pausa o vídeo, comenta aqui embaixo também, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, manda para os amigos, né? Sempre vídeo de melhores do ano, a gente pega as melhores indicações, então manda lá para os amigos, para você ler junto com os amigos esses livros que eu vou indicar aqui, que eu tô indicando aqui também. E no final desse vídeo vão ter outros rankings como esse, né? Vou deixar aqui os piores do ano, metas para 2025, vai ter aqui listas para vocês assistirem também. Se você gosta desse tipo de vídeo, me ajuda, que eu preciso muito, muito, muito da sua ajuda pra gente bater as 4.000 horas de visualização, que é o mínimo que o YouTube pede, então conto muito com a sua ajuda. Agora vamos pro primeiro lugar. O primeiro lugar desse ranking ficou com Duna. Esse aqui foi o meu favorito do ano. Quem diria, né, gente? Então, Duna, para quem não conhece, Duna a gente vai conhecer a história aqui de uma família que eles são governantes de um planeta e eles vão para um outro planeta para colonizar esse planeta, que é o planeta que a gente chama de Duna ou Arrakis, vou deixar o nome aqui também. E nesse planeta é um planeta desértico, e aonde esse planeta, o principal fator deles estarem indo para esse planeta é porque esse planeta ele faz extração de uma especiaria que pra gente seria como se fosse a canela, e essa especiaria ela é extremamente poderosa, extremamente valiosa nesse império, onde lutam, fazem guerras por esse tipo de especiaria, e nesse planeta ele é rico nesse tipo de especiaria, então eles vão lá para explorar, só que eles não sabiam que quando chegam nesse planeta eles vão lidar com um povo hostil, que vai se opor a esse tipo de governo totalitarista, e vão acontecer coisas aqui nessa história que me lembraram muito Game of Thrones, essa disputa de poder, uma questão política, e a gente vai ter uma aventura no deserto, onde coisas vão acontecer, a gente vai ter o prometido também nessa história, que é um clichê grande de fantasias. Duna, ele pode ser lido como um livro solo, mas ele também tem uma série de 6, 10 livros, sei lá, que eu vou deixar as capas aqui também, vocês podem ler também. Me conta aqui embaixo se você tem vontade de ler os outros livros dessa série, porque eu quero muito continuar, eu preciso de ajuda, preciso de companhia pra gente ler junto, comenta aqui embaixo se você quer ler também.
Duna ganhou no ano passado e esse ano ganhou adaptações, né? Esse livro de 600 páginas foi dividido em 2 partes. Então teve Duna parte 1 e Duna parte 2, que eu vou deixar as 2 capas aqui, que é uma adaptação extremamente fiel aos livros, ao livro, né? Que é só esse livro aqui que foi dividido em dois filmes. Eu adorei as histórias também. Os 2 filmes também estão disponíveis no Max, então recomendo que você vá lá assistir, se você não quiser ler o livro. Então vai lá assistir e me conta aqui também o que você achou. Então é isso, gente. Aqui são os meus 10 favoritos. Aqui não tem 10 livros, né? Porque eu falei que tem os 2 livros que estão, que eu deixei as capas aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui no canal, se inscreve para você não perder os próximos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!